Vamos! Então, hoje a gente vai falar sobre uma condição que eu achei polêmica desde o momento em que eu vi essa reportagem. Mas é interessante trazer aqui o contexto da atualização, da repercussão de estudos científicos e do agregar de ciências diante dos contextos gerados inicialmente. Então, do que eu estou falando? A gente vai ter, eu observei uma reportagem do Dr. Drauzio Varella falando sobre a cirurgia bariátrica. Essa reportagem eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam visualizar também, que em um momento dessa reportagem, ele coloca um dado que me chamou muito a atenção, que quem faz a cirurgia bariátrica tem 60% dessas pessoas desenvolvem intolerância à carne. E esse dado me chamou a atenção quando, como fonoaudióloga e trabalhando especificamente com mastigação, percebi que não é necessariamente uma intolerância à carne vermelha. Mas eu não posso questionar exatamente esse dado exposto dessa forma. Mas eu preciso, pelo menos, demonstrar que pode ser uma outra situação do que necessariamente a intolerância à carne vermelha. Então, quando a gente começa a trabalhar entendendo dessa mastigação, quando eu trago aqui alguns resultados de estudos, como a gente já falou em um vídeo anterior, que as pessoas acabaram, de um estudo, de uma pesquisa que eu fiz, que as pessoas estudadas, essas pessoas estavam em uma clínica aqui no município de Fortaleza, na clínica em que eu trabalho, na clínica Núcleo do Obeso do Ceará. Essas pessoas estavam aqui candidatas à cirurgia bariátrica. E a gente fez a coleta da força de mordida. Então, o que foi que aconteceu nesse resultado? As pessoas tinham uma força de mordida maior aqui na frente, nos dentes incisivos, do que a força de mordida aqui atrás, que seriam nos dentes molares. Então, como a gente já falou desse assunto, a força melhor ela tem que ser desenvolvida aqui atrás. Mas vamos para esse dado. Se eu tenho força boa aqui na frente, maior do que aqui atrás, então eu tenho a repercussão do entendimento que eu mordo, mas eu não mastigo. Então, se a gente perceber, por exemplo, a resistência da carne vermelha, a gente vai entender que ela chama muito mais mastigação pela dureza que ela se apresenta do que outros tipos de carne. Então, entre a carne vermelha, a mastigação da carne vermelha e a mastigação de carnes brancas, a gente vai perceber que a carne vermelha requer muito mais mastigação. E aí, até então, os estudos falam de intolerância à carne, mas ainda não se foi abordado se é realmente a intolerância ou se essa questão muscular da mastigação ou da falta dessa mastigação para um alimento que requer mais mastigação, como a carne vermelha. Então, ficamos aqui com essa dúvida, mas que os estudos apontam, diante de todas as pesquisas, que as pessoas já estão com uma consciência melhor da importância da mastigação para a evolução do pós-cirúrgico de bariátrica e da introdução dos alimentos, principalmente os alimentos mais saudáveis. Por quê? Porque se a gente pensar em um alimento saudável, a gente vai entender que ele é mais duro, mais fibroso e mais seco. Então, eles requerem muito mais mastigação do que aquele alimento mais hipercalórico ou como a gente chama obesogênico, que é aquele alimento, mais macio, mais molinho e mais molhadinho. Então, esses alimentos a gente põe na boca, dá aquela direita e esquerda e já foi. O alimento mais saudável não, requer mais mastigação. E se a gente olhar no contexto também, entende que quando a gente tem mais mastigação, quando a gente gosta daquele alimento, então percebendo melhor por esse paladar, o que acontece? A gente está dando mais ideia para o nosso cérebro sobre essa mastigação, sobre o momento que a gente está se alimentando e a gente consegue ter uma mensagem de saciedade elaborada com muito mais eficiência. Então a gente consegue ter esse contexto de uma forma eficiente, bem mais eficiente. Então ficamos aqui com essa chamada de atenção para essas diferenças.
o que é realmente intolerância à carne vermelha e o que é falta de mastigação de alimentos mais resistentes, para que a gente possa tirar as conclusões e suscitar ainda mais pesquisas sobre o assunto. Então, agradeço aqui por essa visualização desse vídeo e espero de vocês os comentários e as dúvidas, ok? Muito obrigada! O cabelo tá mais liso. Espero que o povo não perceba. Esse não vai botar, não.